Estamos aqui rumando para a Praça Marquês de Pombal. Aí, doutora Thaís, João Pedro ali atrás. E aqui do lado, ó, é a Praça Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, que esse rapaz está aqui, ó, figura bem controversa, tem gente que ama, tem gente que odeia. Ele foi como um primeiro-ministro aqui de Portugal, antes que Portugal fosse uma monarquia constitucionalista, mais ou menos na época de 1700, 1730. E ele foi o primeiro-ministro durante o grande terremoto aqui de Lisboa, né? O grande sismo de Lisboa em 1755, que destruiu praticamente toda a cidade. E aí ele reconstruiu a cidade com um código de construções de prédios baixos, e por isso também teve que ter muito dinheiro que veio diretamente do Brasil, do ouro, lá das Minas Gerais e tal. E essa é a praça em homenagem a ele. Quando a Dona Maria assumiu, ele foi destituído do cargo, foi preso. Marquês de Pombal, que é uma figura muito importante na história de Portugal e na história do Brasil também, que foi no período dele, né, o déspota esclarecido, que ele também retirou os jesuítas do Brasil, a Companhia de Jesus do Brasil. Então, Marquês de Pombal aí. E a história de Marquês de Pombal com o Brasil está muito conectada. Foi no período que chamamos de pombalino que houve o grande terremoto de Lisboa em 1755. E por conta desse terremoto, Marquês de Pombal teve que reconstruir toda a cidade de Lisboa. Ele colocou os azulejos para que as pessoas ficassem mais alegres ou menos tristes por conta da destruição da cidade, e claro que isso custou muito dinheiro. Dinheiro esse que veio principalmente dos impostos que eram cobrados do Brasil, das minas de Minas Gerais, do ouro, o quinto e a chamada derrama, que foi um dos fatores preponderantes para algumas revoluções como a Inconfidência Mineira de Tiradentes. Marquês de Pombal também expulsou os jesuítas, que foram muito importantes no Brasil, principalmente para a catequização dos índios e a construção de algumas cidades e até mesmo bairros de algumas cidades, como a Vila do Aronches, que hoje é a Parangaba, em Fortaleza, e Messejana. E aí, vamos andar de tuk-tuk, hein? Tucutuca! Tucutuca! Aí, vamos lá de tuk-tuk. Não? Tuk-tuk. Ó, aqui atrás da Praça do Rocio. Ó, aqui o Largo da Sé. Estamos chegando perto da Igreja da Sé. Ó, aqui é a Igreja da Sé, aqui de Lisboa. Vamos entrar aqui. Fica bem esta franqueza, fica bem, e que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas. Essa aqui, ó, a Catedral da Sé, a Igreja da Sé, foi a primeira igreja aqui de Portugal. Portugal foi um país em 1143, né, com o Afonso Henriques, que foi o primeiro rei aqui, ó. E aqui é Nossa Senhora de Fátima. Portugal era uma região meio que autônoma aqui na Península Ibérica, né? Teve a independência dos romanos quando o Império Romano caiu, o Viriato conseguiu essa independência e ele ficou essa região aqui como um condado, uma coisa dependente do Reino de Leão. Então nasceu Afonso Henrique, e a mãe de Afonso Henrique, ela tinha ligações com o Reino de Leão, mas Afonso Henrique conseguiu, em uma batalha contra a própria mãe, a vitória, e nessa vitória conseguiu a independência de Portugal. Depois ele fez a conquista dos mouros, né? Expulsou os mouros que estavam aqui, e houve o reconhecimento da independência de Portugal, tanto pelo Reino de Leão quanto pelo Papa na bula papal.
Isso foi, o reconhecimento do Papa foi 23 de maio de 1143. E essa construção aqui da Igreja da Sé também resistiu ao grande terremoto de 1755. Então, aqui, mais uma vez, a Igreja da Sé, que foi a primeira igreja, a primeira construção católica aqui em Lisboa. Foi construída em cima de uma mesquita, na verdade. Em 1143, Afonso Henrique conquistou essa independência. Em 1147, expulsou os mouros muçulmanos que estavam aqui em Lisboa. E a mesquita já tinha sido, por sua vez, construída em cima de um templo romano. Então aqui é uma superposição de coisas que há aqui. Os mouros, os árabes, ficaram aqui por 1125 anos, aqui na Península Ibérica, né? Então muita coisa que a gente tem em português vem diretamente da linguagem. Por exemplo, todas as palavras em português e espanhol que começam com AL, alicate, albacete, todos têm origem árabe. As construções, o arco mouro, que é bem comum nas construções do interior do Ceará e nas construções aqui de Lisboa também, vem de influência árabe, né? O próprio aboio do vaqueiro, aquele isso aí vem também do recitado ao Corão, né? Então é uma influência muito grande. Mais nova ainda, iluminou. Olha, aqui atrás. Então aí é praticamente amanhã eu continuo. Vestiu a blusa clarinha que é da vizinha. Aqui estamos em Alfama. Como eu tinha falado, as palavras que começam com a L são de origem moura, árabe, muçulmana. Então esse bairro aqui é o bairro mais antigo de Lisboa e era o bairro árabe aqui de Lisboa quando os mouros estavam aqui. Trovas pelas vielas e em todas elas fumo de... A primeira comunidade. E portanto a Alfama tem habitação desde há mais de 10 mil anos. É muito difícil de entender isso. Hoje em dia, quando se cava um buraco em Lisboa, tem que se pedir uma autorização. Porque pode ser que a gente cava um bocadinho mais fundo e descubra uma coisa dos gregos. Quem vinha no meu truque já devia saber. Quando este barco com 2 corpos, estamos a falar de... Por causa dele, da sua ajuda, conseguimos conquistar Lisboa aos árabes. Foi uma guerra enorme e conseguimos vencê-la. 1143. Este símbolo está ali, estão a ver? Desde o século XIII. É uma das primeiras inscrições da terra, fogo, sangue, é o barco e os 2 corpos, diz a lenda, que foram os corpos que o transportaram até Lisboa. Vamos então ver. Estreitinhas, onde em cada esquina há um baldrio. Trovas pelas vielas e em todas elas o fumo de manjerico. E era a velha muralha que cercava a cidade. Porquê é que não está cá o resto? Porque houve um enorme terremoto. A terra abanou e mandou tudo ao chão. Ficaram alguns destes bocados. Neste caso, reparem que houve quem aproveitasse o avião para fazer uma... Desgarradas, hoje é Alfama, é um demónio, e em cada canto um suave encanto de um trono de Santo Antônio. Estamos aqui em Belém e vamos comer um pastel de Belém em Belém, não no Pará, em Lisboa. O doutor até já está arrochando o pastelzinho aqui. Vamos arrochar. Aqui ó, Mosteiro dos Jerônimos, e aqui dentro está o túmulo do Luís de Camões, o maior escritor talvez da língua portuguesa, autor dos Lusíadas, aqui em Lisboa. No mural postei as bodas, resenho nas capelas todas. E aí, Papa? E eu mando-lhe beijos e recados em retratos meus. Aqui o padrão dos descobrimentos, ó. O primeiro aqui, que são... Não, Ed? Aí. São 16 figuras aqui, importantes portuguesas, 16 do outro lado, e o primeiro aqui é o Dom Henrique, o infante Dom Henrique. Infante é aquele que era príncipe, filho do rei, mas não era o príncipe herdeiro, né? E o Dom Henrique é importante porque ele fundou a escola de Sagres, que foi a escola de navegação dos portugueses. Aí, primeiro aqui é o rei Afonso V,
aqui o Vasco da Gama e logo atrás do Vasco da Gama o Pedro Álvares Cabral. Esse que está aqui com esse papel foi o primeiro ministro da Fazenda do Brasil. Roubou desgraçadamente e foi um dos responsáveis pela construção de Salvador, é o João de Barros. Ele e o Dom Pedro Fernandes Sardinha, que foi o primeiro bispo do Brasil, o navio deles afundou, o Dom Pedro foi comido pelos índios lá em Coruripe. Aqui atrás, ó, o Fernando Magalhães, que está segurando aqui a circunferência. Ele foi a primeira pessoa que fez a circunnavegação, tá aqui, o Fernando Magalhães. Aqui atrás, esses dois que estão segurando aqui o símbolo português é o Bartolomeu Dias, que foi quem primeiro foi no Cabo da Boa Esperança, e aqui o Diogo Cão. Lá atrás tem o São Cristóvão aqui, e o irmão do Vasco da Gama, que é o Cristóvão da Gama. Aqui o padrão dos descobrimentos aqui em Lisboa. Aí, Ed Wilson, Anísio, aqui. E aqui, ó, Luiz de Camões, tá aqui. É o mais importante que tá aqui. Vestia saia rodada para apimentar a chegada. Ó, aqui é a Torre de Belém, que era um presídio. Aí quando a maré enchia, como uma ilha, né? Quando a maré enchia aqui do rio, matava afogado os prisioneiros, né? Então é um presídio bem violento. Tio Givago com o tio Cauã no patinete. E aqui é o João Pedro também aí. E aí, papa? É nóis. Na Torre de Belém. Vamos lá, João Pedro. Aqui atrás, ó, esse avião que simboliza o monumento dos aviadores Gago, Coutinho e Sacadura Cabral, que foi quem primeiro completaram a travessia no Atlântico Sul, de Lisboa até o Rio de Janeiro. Então, Gago, Coutinho e Sacadura Cabral, que saíram daqui, ó, dessa região do Porto de Belém, até cruzarem o Atlântico Sul numa viagem épica. Depois eu ponho o link aí da história da viagem. Aqui, ó, Mercadão de Lisboa. Aí.